Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma telelição sobre acidificação do oceano. Neste quarto vídeo que estamos fazendo, quinto vídeo que estamos fazendo, vamos aprender a fazer este experimento sem usar estes materiais que nós utilizamos para o primeiro experimento. Só recapitulando, a acidificação do oceano é um fenômeno que está acontecendo devido às altas concentrações de gás carbônico na nossa atmosfera. Existe uma relação de transporte de compostos e elementos da atmosfera para o oceano, e como há mais do que nunca na história do planeta Terra uma alta concentração de gás carbônico, este gás carbônico em altas concentrações irá ser absorvido para o oceano, gerando ácido carbônico que faz cair o pH do oceano, aumentando a concentração de íons de hidrogênio, e estes íons de hidrogênio diminuem a disponibilidade de carbonatos para serem absorvidos por seres vivos que possuem estruturas morfológicas que utilizam o carbonato, como conchas, crustáceos e algumas algas, e também a acidez enfraquece as carapaças e as conchas. Isso tudo atrapalha muito a vida no oceano, porque além de causar alterações no comportamento de vertebrados enfim, pode gerar estresse fisiológico para os seres vivos, isso também pode ser altamente deletério para toda a teia trófica, uma vez que uma boa parcela do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha, depende de síntese de carapaças ou de estruturas feitas à base de carbonatos para a formação dos seus organismos, que muitas vezes, na maioria das vezes, dos fitoplânctons são unicelulares. Pois bem, então aqui nós temos o bioreator com um balão de fundo chato. Aqui tem 400 ml de água mineral com pH 7, mais 30 gramas de sacarose e 15 gramas de levedura, de fermento biológico. Então aqui estamos produzindo álcool e gás carbônico. O álcool é desconsiderado porque ele não altera o pH, e este gás carbônico está enriquecendo a atmosfera do nosso planeta Terra, aqui do nosso oceano. Aqui a água que imita a água do oceano, cujo pH, neste caso aqui da água que nós colocamos, é uma água de pH 8,2, medido aqui pelo nosso pHmetro, com 35 gramas de sal para 1 litro, que é a média da concentração de cloreto de sódio no oceano, nos oceanos do planeta Terra. Então aqui está havendo uma adsorção de gás carbônico para este oceano in vitro que estamos produzindo aqui. Vamos medir depois, mas enfim, estamos usando um Erlenmeyer, uma mangueira de silicone com rolhas especiais de laboratório para produzir isso. Como podemos fazer este experimento usando materiais de fácil obtenção? Então, a primeira coisa nós vamos substituir este cilindro de vidro e esta rolha de vidraria de laboratório por uma caneta, um cilindro acrílico de uma caneta esferográfica. E quem vai fazer esse experimento vai precisar ir atrás de uma mangueira de silicone. Se não tiver uma mangueira de silicone, alguma mangueira comum, flexível, que encaixe perfeitamente, não deixe frestas, não fique folgada no cilindro da caneta. Como colocar aqui a caneta fincada na tampa da garrafa, né? Aqui ela está bem firme também para não permitir que escape o gás carbônico, porque nós não queremos que o gás carbônico que está sendo produzido no bioreator escape no trajeto até o oceano in vitro, né? Nosso modelo de oceano. Então eu fiz dessa forma. Claro que alguém poderá descobrir um jeito ainda mais simples e mais elegante, mas eu fiz dessa forma. Eu peguei aqui o meu soldador, o meu bico de solda, e fiz um furo na tampa da garrafa PET. Enquanto o plástico ainda está mole, eu coloco o cilindro da caneta. O plástico já endureceu. Eu preciso deixar o orifício um pouco menor
do que o cilindro da caneta. Ó, para que ele derreta e depois, vamos desligar meu bico de solda, para que ele derreta e depois ele fique de novo sólido e prenda no cilindro da caneta, para que não escape. Claro que eu posso colocar aqui um silicone, uma cola quente, se eu vir que ficou uma fresta, né, se ficou muito folgado, mas a ideia é que o ar não escape por essa fresta. Eu só vou limpar aqui o bico do meu... Pode ser feito com uma furadeira também, ou com um prego mais... mais grosso e um martelo. Se quem está assistindo é criança, peça ajuda para um adulto para fazer isso, né? Porque isso envolve uma motricidade e envolve usar um material aqui potencialmente perigoso, né? Porque é quente, pode se queimar. Então, peça ajuda para um adulto, não faça isso sozinho. E se for um adulto muito estabanado, peça ajuda para outro adulto que seja mais jeitoso. Muito bem, então eu tenho agora aqui, ficou tão firme que eu consigo fechar girando pelo próprio cilindro. Coloco a minha mangueira. Voilá! Posso inclusive encurtar esta mangueira. Aí aqui dentro desta garrafa eu vou colocar o material do bioreator, cuja a receita é 400 ml de água, de pH 7, de preferência uma água mineral, evitar a água da torneira, que pode ter cloro, sulfato de alumínio que prejudique o crescimento da levedura. Vou misturar 30 gramas, que seriam 2 colheres de sopa de sacarose para esses 400 ml de água, uma colher de sopa, que são 15 gramas, 15 a 20 gramas, não precisa ser muito preciso porque o processo ocorre. Independente as quantidades não são necessárias para garantir que ocorra. Né? Eu estou dizendo essa porque essa foi a que utilizei, que então provavelmente o resultado será parecido com o meu. Então aqui temos então a levedura fermentando ligada à água do mar, 1 litro, 35 gramas de sal, para que pareça com a água do mar. Claro que aqui tem um iodo nesse sal que é iodado, que na água do mar não tem em tanta quantidade. Então aqui posso reproduzir esse experimento aqui. Há outros vídeos no qual há essa explicação nessa série de acidificação do oceano. Então agora vamos ver aqui uma curiosidade. Temos aqui, vou pegar um copo de Becker. E vamos testar o pH desta água que está acidificando há 2 horas e 40, que está recebendo um aporte de gás carbônico a 2 horas e 40. Então aqui temos um pH de 5,4. Esta água foi retirada deste galão, cujo pH, de acordo com o fabricante, é de 8,56. Então nós não colocamos nada além do sal, e este sal de cozinha não altera o pH. Então vamos testar aqui só para comparar, para ver o que o gás carbônico fez durante este processo. Pegamos o pHmetro, desligamos. Nós vamos com água destilada. Ele demora um pouco mais a estabilizar quando o pH é mais alcalino. Então temos que esperar um pouquinho. Este é um pHmetro de bolso. O nosso pHmetro de mesa está em manutenção, mas ele costuma ser bastante preciso. Vou deixar aqui estabilizando e em seguida que ele estabilizar o nosso para vocês. Então aqui vou deixar continuar, vamos ver até quando baixa. Mas no vídeo anterior nós inclusive mostramos um gráfico mostrando a linha de tendência, indicando uma queda muito abrupta. Na
natureza, isso não acontece, felizmente. A acidificação do oceano seria assim de 8,0 para 7,986, ou de 8,1 para 8,987. É sutil, mas esta pequena variação, devido ao fato da escala de pH ser em logaritmo, ela é multiplicada por 100 e por 1000. Então, o pH de 5, ele não é 2,0 menor do que o pH 7. Ele é mais de 1000 vezes menor do que o pH 7. Continua estabilizando. Ele sempre demora um pouco mais quando é o pH mais alcalino. Eu ainda estou me acertando com esse pH-metro que é novo, que foi um pouco de emergência devido ao problema que nós tivemos com o pH-metro de mesa. Mas enfim, outra coisa que nós já mostramos no vídeo também é o que causa nas conchas, né? Esse aqui está bem evidente. A concha do grupo teste, aliás, do grupo controle e grupo teste. Grupo controle e grupo teste. Então, as estrias da concha desaparecem e ela fica mais porosa. Este é um modelo de concha que nós fizemos, né? Não é a concha da natureza. Nós não iríamos submeter para um experimento didático os animais a esse estresse, mas só para demonstrar o que causa, né? Então vejam aqui. A textura do grupo controle no grupo teste se perdeu. Isso se dá devido à acidez. Além disso, estes seres vivos terão dificuldade em sintetizar uma nova concha, precisarão gastar muito mais energia em sintetizar uma nova concha, devido ao fato da disponibilidade de carbonatos estar diminuída. Então é algo que deve ser estudado, que precisa ser trabalhado por várias disciplinas, porque o gás carbônico em excesso que nós produzimos com os nossos hábitos de consumo, que nós produzimos com o tipo de organização que tem a nossa sociedade, com a configuração da sociedade de consumo, ele irá enriquecer a atmosfera, ele irá sobrar na nossa atmosfera e será absorvido pelo oceano. Os estudos já evidenciam que 50% do excesso de gás carbônico é absorvido da atmosfera para o oceano. E muitas vezes esta água ácida, essa água rica em gás carbônico, é advectada de um oceano para outro, principalmente nos oceanos do ciclo polar ártico e antártico. São oceanos nos quais, estabilizou o pH, são oceanos nos quais há uma maior afinidade da água com esse gás carbônico e uma diluição maior, portanto, uma geração de ácido carbônico, que aumenta a concentração de elétrons de hidrogênio, fazendo toda essa alteração ambiental que pode ser bastante nefasta para os seres vivos. Então vejam aqui o pH inicial. Nós saímos deste pH, 8,0. Se esperasse mais, talvez ele chegasse ali a 8,5, mas o fabricante diz que a água a 25 graus tem pH de 8,5. Nós estamos a 22,9 graus Celsius, pH 8. É o pH do oceano. Então, este pH oceânico caiu até 5,8, indicando que a concentração de gás carbônico faz diminuir o pH do oceano devido à formação de ácido carbônico quando o gás carbônico se mistura com a água, né? Quando ele reage com a água. Então, quem quiser fazer, poderá fazer o mesmo experimento. É um experimento de baixo custo. Recomendo que use veda rosca, ou cola quente, ou silicone. Tem que esperar um pouco para fazer essa vedação. A mangueira pode ser um pouco menor, mas com 2 garrafas PET e 2 cilindros de caneta esferográfica e uma furadeira, ou um prego, ou, como eu usei, o bico de solda, podemos fazer este mesmo experimento sem necessidade de utilizarmos vidrarias que às vezes podem ser um pouco mais caras ou de mais difícil obtenção, difícil de encontrar. Esta é a nossa telelição. Obrigado e fico à disposição para dúvidas pelo e-mail que está divulgado no nosso canal. Um abraço em todos.